Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos no versículo 7 ao versículo 16. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler, queridos, do versículo 7 ao versículo de número 16. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 7 ao versículo de número 16. Palavra do Senhor, queridos, em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 16, nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. O texto da palavra do Senhor, queridos, nos mostra claramente que há um necessário processo de crescimento na vida do crente. E ainda que a gente se encontre muito para comer, e hoje com esse cheirinho, ele é bastante propício para a gente lembrar disso, o crescimento do crente não se dá apenas no sentido horizontal, onde nós aumentamos de volume. O crescimento do crente, ele é necessariamente um crescimento espiritual. O texto da palavra do Senhor, no versículo 15, nos conduz a pensarmos nisso, quando o apóstolo Paulo diz: cresçamos em tudo. Quando nós lemos, queridos, a palavra do Senhor, nós precisamos sempre atentar a alguns detalhes que em qualquer leitura às vezes pode nos passar despercebidos. No entanto, o texto que Paulo nos orienta e direciona à igreja, ele diz que nós devemos crescer em tudo. E quando nós estamos falando sobre crescer em tudo, queridos, nós estamos falando de todas as áreas da vida espiritual do crente. Nós estamos falando que nós devemos crescer na nossa luta contra o pecado. Nós estamos falando que nós devemos crescer no zelo de conhecermos mais a palavra. Nós estamos falando que nós devemos crescer na nossa vida de piedade, na construção de uma vida madura de oração. Nós estamos falando que nós devemos crescer na nossa luta contra as forças do mal. Nós estamos falando que nós devemos crescer no fato de que precisamos continuar servindo uns aos outros e nos dedicando para aprendermos a servir. Nós estamos falando de crescer em tudo. Crescer na comunhão, crescer no amor, crescer na fé, crescer na piedade, crescer em tudo.
Se o versículo 15 nos conduz a este pensamento, queridos, de que nós devemos crescer em tudo, então nós precisamos nos lembrar o quão falhos nós somos em crescer, não é verdade? Se depender de nós, nós permanecemos completamente estagnados e, para nossa tristeza, irmãos, o que nós mais observamos na Igreja de Cristo é o fato de que nós avançamos até um momento, avançamos até, sei lá, a conversão, e a gente acha que tudo o que a gente precisava já foi feito. Pronto, agora eu já sou de Jesus, agora eu já sou crente, agora eu já fui batizado, agora eu já me tornei membro da igreja, agora eu já escapei do inferno e pronto. Então tudo o que eu precisava já alcancei. Quando na verdade o que o apóstolo Paulo fala é que nós não devemos limitar a nossa vida espiritual a esta única realidade de conversão, mas que nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar crescendo. E uma vez, queridos, que nós olhamos para nós mesmos e percebemos as grandes limitações individuais às quais nós estamos sujeitos, nós precisamos nos lembrar que quem efetua este crescimento em nós é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós, nos conduzindo ao crescimento. Você concorda comigo que é impossível que o Senhor da igreja, através do seu Espírito, nos mantenha estagnados? A palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus é o poder de Deus atuando na vida do crente. Poder, normalmente na palavra grega, quer dizer dinâmica, dunamis. A ideia de que há uma força atuando constantemente em nossas vidas. Então, não crescer na vida cristã é um problema. Nós precisamos crescer. E o Senhor Jesus está operando este crescimento nas nossas vidas. Agora, se nós atentarmos para o versículo 16, nós vamos ver como, ou melhor, em que condições ou em que lugar o Senhor opera crescimento em nós. Perceba, versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento. Você percebe que no versículo 16, o apóstolo Paulo fala para nós claramente que é na vida da igreja que nós crescemos. É na vida como igreja que nós crescemos. Quando nós pensamos na vida do crente individualmente, irmãos, nós estamos falando de uma necessidade, mas uma dificuldade necessária ou que traz a nós uma dificuldade inescapável de limitação individual. Quando o nosso crescimento depende apenas do nosso empenho pessoal, nós estamos limitados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas incapacidades, pelos nossos pecados. E é por isso que a vida como igreja é tão importante, irmãos. O texto mostra para nós que este crescimento necessário na vida do crente se dá na vida da igreja. E não apenas porque na vida da igreja nós nos estimulamos uns aos outros ao crescimento, mas porque de fato na vida como igreja nós somos aperfeiçoados, nós somos edificados, nós desfrutamos de unidade e nós aprendemos o conhecimento de Cristo, para que então nisso tudo nós de fato possamos crescer.
Perceba que desde o início desse texto que nós lemos, queridos, no versículo 7, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, vem nos dizendo que é Cristo quem efetua esse crescimento. No entanto, Cristo efetua este crescimento, queridos, quando nós somos aperfeiçoados para servir. O versículo 11 diz que Jesus concedeu à sua igreja ministérios para a igreja, para que nós possamos aprender a servir. Ou seja, nós crescemos, queridos, porque nós somos aperfeiçoados no serviço, versículo 12. Mas não apenas isso, queridos. Nós entendemos que precisamos servir, porque o servir é o que gera a unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo, versículo 13. É no serviço, queridos, que nós chegamos à unidade, ou caminhamos em direção à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. A unidade da fé e o conhecimento de Cristo, queridos, é o que de fato nos leva a combater o engano. Que engano? O engano que existe em nós e o engano que existe no mundo. O versículo 14 diz que é este pleno conhecimento que nos leva a combatermos os ventos e as instabilidades de pensamento que existem neste mundo. Instabilidades que são causadas pela artimanha, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Uma vez, queridos, que nós crescemos na unidade da fé e no pleno conhecimento de Cristo, então, nós estamos capacitados para combatermos este engano. E como é que nós combatemos? Aí o versículo 15 vai nos conduzir ao entendimento de que é seguindo a verdade. Seguindo a verdade. Todo crente, queridos, precisa contemplar esta glória que há na verdade e se regozijar na glória da verdade, para que de fato possa entender todo o processo da vida da igreja que nos conduz ao crescimento. Todo crente precisa seguir a verdade em amor, para que neste processo nós possamos servir uns aos outros. Não há como crescer sem seguir a verdade em amor. É nessa realidade, queridos, da vida da igreja, que nós, de fato, podemos experimentar de crescimento individual. Certamente você já ouviu aqueles que dizem assim: mas eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus. Talvez seja bastante verdade isso. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus onde você estiver. Aliás, você não apenas pode, como deve fazer isso. No entanto, tem algo que só a igreja pode produzir em nós: crescimento. Quando nós vivemos como igreja, nós crescemos, queridos. Crescemos individualmente. E se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você não pode estar estagnado, paralisado na sua vida espiritual, mas ao contrário, na vida como igreja, nós crescemos. O motivo, queridos, o motivo pelo qual nós nos reunimos todos os domingos é para que nós possamos edificar a vida uns dos outros. Na vida da igreja, queridos, nós crescemos. E nós não apenas crescemos coletivamente, mas isso faz bem para você como cristão. O coletivo é importantíssimo para o crescimento individual. E por isso você não pode abrir mão da sua vida como igreja. Todo tempo nós nos reunimos para edificarmos uns aos outros. É na igreja que nós ensinamos a paz, é na igreja que nós ensinamos o serviço, é na igreja em que nós ensinamos a realidade da piedade, é na igreja que nós ensinamos o conhecimento de Cristo, mas nós não fazemos isso única e exclusivamente do púlpito.
nós fazemos isso em comunidade, um ensinando ao outro a respeito das coisas espirituais, a respeito das coisas do reino de Deus. É por isso que a vida como igreja precisa ser inegociável para você. É na igreja também, queridos, que nós participamos dos sacramentos. É na igreja também, queridos, que nós temos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor e assim sermos edificados espiritualmente por este